Aleluia, glória a Deus, como é bom estarmos juntos, como família Link Church. Como é que foi a sua semana? Foi boa? Amém. Corrida? Para alguns não muito, né? Ainda tem alguns que estão em ritmo de férias, alguns estão viajando, mas, como diz, né? A mamata está acabando. Mas não faz mal, depois chega outra de novo, é sempre assim. A vida tem seus giros, não é? Há tempo do verão, há tempo, já logo a gente está chegando aqui no outono, aí tem gente que já ama, né? Okay. Eu também não posso reclamar porque a gente, não sei, eu particularmente durmo muito mal nessa época. Essa noite não tem sido fácil, muito calor, aí você não consegue dormir aquele sono que você dorme na época do outono, da primavera, ou na verdade, é bom também. Então tem seus benefícios, tudo tem seu benefício, ainda bem que é dosado, né? E Londres, graças a Deus, a gente pode dizer isso. Amém? Vamos orar? E aí nós começamos a falar um pouco da palavra de Deus e o que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Fecha os teus olhos, assim como você está. Deus, obrigado. Obrigado porque essa é a tua casa e nós somos os teus filhos. E que o Senhor possa falar conosco, Deus. Falar conosco como família, falar conosco como servos de Deus, como esposas que são, como filhos que são, Deus. Como amigos que nós somos em Jesus. Que o Senhor possa usar, Senhor, a minha vida, que eu possa falar aquilo que tu queres e que eu também possa aprender da tua palavra, Deus. Porque o teu Espírito, ele ministra todo o tempo a nossa vida. Pai, muito obrigado. Obrigado por cada um aqui. Prepara, Senhor, sim, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos captar o máximo, Senhor, das tuas verdades, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, hoje nós vamos falar um pouco. Uma das coisas que me deixaria, assim, muito feliz, se algum dia alguém chegasse e perguntasse para você assim, quem é o André? Quem que é o André? Ficaria feliz se você dissesse ao André, gente boa. São Paulo a gente diz, é gente boa. O cara é joia. Joia. Eu ficaria muito feliz se você dissesse ao André, ele é um bom filho, eu vejo, ele é um bom filho. O André, ele é um bom marido. Conheço o André, ele é um bom marido. Ficaria muito feliz. Ele é afinado, toca, legal. Aí eu ficaria muito feliz. Porque você falar, o André é desafinado, eu preciso ou ir para o otorrino, né, para ver a questão da audição, se está falhando alguma coisa. Mas a grande realidade é que eu ficaria feliz, não é verdade? Pensou alguém chegar, Bel, e falar assim, Bel, você desafinou, Bel. Aí você fala, puxa, mas onde eu errei? O que eu errei? O que eu fiz de errado? Mas com certeza isso tudo faz bem para o ego da gente, tudo isso faz muito bem para o nosso ser, faz bem para você ouvir, olha, todas essas coisas bonitas, não é? Mas, para mim, e seria também um bom indicativo de que você está no caminho certo, fazendo as coisas certas, as coisas estão indo bem, você se tornou até um bom exemplo de tudo. Mas se você sabe o que realmente me deixaria feliz, desculpa se a voz está aqui terminando, mas é que hoje foi busy aqui. Mas o que me deixaria muito feliz, e eu digo até de certa forma realizada, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, seria se você perguntasse assim, quem é o André? Quem você me diria que o André é? E você falasse assim, o André ama Jesus. O André ama servir a Deus. Nossa, quando eu olho para o André, eu vejo no André algo diferente. Eu vejo no André algo de Cristo, algo de Deus na vida dele. E tudo isso são coisas que nos deixariam como homens e como mulheres felizes, porque é um indicativo de que nós estamos aonde? No caminho certo. Eu me lembro da minha época infantil, quando eu era pequenino, na Amaral Gurgel, em São Paulo, quando eu ia no apartamento da minha avó. E eu chegava no apartamento da minha avó, às vezes para passar um período de férias, que era muito comum, e eu me lembro, isso é muito nítido na minha mente. Quando eu chegava lá no apartamento da minha avó, eu era pequeno, talvez devia ter uns 7 anos, alguma coisa assim, são as que eu me lembro mais longe.
Mas assim, se você fosse falar para mim, André, quem que você falaria, e que você falaria assim, essa pessoa representa Jesus para você, e que você fala, olha, que você viu mais perto do que poderia parecer com Cristo. Muitas pessoas aparecem na nossa vida, mas uma pessoa que levasse essa unção de Deus, esse poder de Deus, eu falaria para você, essa minha avó. Porque para mim, essa minha avó, eu não conseguia encontrar imperfeições nela. Olha que lindo. Nós sabemos que como ser humanos nós somos imperfeitos, mas nela, eu falo para vocês, não é de neto falando para a avó não, mas eu via na minha avó uma mulher, praticamente eu tentava achar uma imperfeição nela. Minha avó já estava começando a sentir o peso da idade, ela havia perdido 16 filhos, com as doenças do passado, que é tudo que era, imagina, morava na roça, ela perdeu de catapora, o outro ia perdendo um filho atrás do outro, e eu sentava com a minha avó falava para mim de manhã, André, senta aqui, comigo aqui na cama. Vem cá, meu netinho, né? Não era nem André que ela falava, vem cá, meu netinho. E eu acho que eu mais apegado com ela, porque eu era o mais velho, então eu tinha essa liberdade de ir, porque meu avô era militar, então meu avô era sempre aquele homem bravão, e batia no militar, São Paulo. E aí chegava lá, eu tinha que andar pianinho. Mas eu me lembro que quando eu deitava na cama com a minha avó, 7 horas, 6 horas da manhã que eu acordava, ela chegava para mim, ela falava, filho, vem cá, porque nós precisamos agora levantar bem no nosso dia. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nós precisamos ver o que Deus tem para nós nesse dia. E ela ligava aquele radinho que eu me lembro, era com capinha de couro ainda, marrom, e ela ligava, sintonizava lá no seu canal de rádio, que naquela época não tinha toda aquela tecnologia que nós temos hoje, tudo muito fácil. E aí ela falava, olha o que esse homem está falando. Presta atenção no que ele está dizendo. Então aquilo me mostra uma mulher de Deus, e tantas pessoas que eu via chegar na porta dela e ela ajudar, ela nunca reclamava de nada, mesmo tendo acontecido tudo isso. Ela falou, eles estão no braço do Senhor. Eles estão melhor do que se eles estivessem aqui. Então são pessoas que passam na nossa vida e que nós falamos, essa pessoa, ela tem unção. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 14 ao 17, esse não é ainda o texto que nós vamos trabalhar, mas você sabe que eu gosto de dar a volta e da gente chegar lá, né? Mas diz assim, 2 Coríntios 2,14, com referência a tudo isso que nós estamos começando a criar com esse pano de unção, essa questão da unção. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para estes nós somos como o cheiro da morte. Estão entendendo bem o versículo? E para aqueles como fragrância de vida. Ou seja, para o que está se perdendo, nós somos como o prenúncio, acerta teu caminho, porque algo vai acontecer. Nós somos como o cheiro da morte. Mas para aqueles que estão no caminho da vida, nós somos como fragrância de algo que a gente já vive, que é Deus. Mas aí continua, mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Mas antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Posso falar da minha avó? Caberia bem esse versículo. A unção de Deus, ela acaba hoje sendo uma expressão até muito usada, porém ela acabou virando um chavão. Mas ela, muitas vezes, essa unção que a gente fala de unção de Deus, ela não representa a sua unção no inteiro teor. E muitas das vezes nós vivemos uma unção superficial de Deus. E o que é essa unção? E o que Deus quer nos levar a entender é que nós temos esta unção de Deus na nossa vida, e nós precisamos viver essa unção de Deus em todo o seu esplendor, porque aqui diz que esse é o cheiro de Deus, essa é a fragrância que nós, como servos deles,
exalamos em toda a sua profundidade, e a gente precisa entender isso, mas há uma forma de nós entendermos, nos aprofundando na Escritura, para sabermos o que é isso. Para não comprarmos qualquer coisa e acharmos que nós estamos com a unção de Deus. Que unção é essa? E eu, pensando nas histórias, eu me lembro de uma história que fala, por exemplo, sobre... Falamos na semana passada de Eliseu e... De Elias e Eliseu, lembra disso? E esse mesmo Eliseu, quando ele morreu, ele foi sepultado, as tropas dos moabitas estavam ali invadindo, e o povo ali de Israel, o que acontece? Eles ficaram com medo quando eles viram a tropa, eles estavam com um corpo, enterrando um corpo ali, e na hora que eles viram, ele falou, perna para quem te quero, né? Esse é o ditado que a gente diz no Brasil, corre porque eles vão nos pegar. E o que ele faz? Eles pegam, olhando para eles, vamos sair correndo, jogam o corpo num túmulo. Aonde que esse corpo cai? Aonde que esse corpo cai? Na sepultura de quem? De Eliseu. Eliseu estava vivo? Estava ali mortinho da Silva, né? Só que o que acontece quando esse homem tem contato com os ossos de Eliseu? Dá para entender a questão de unção? A unção de Deus mesmo morto, que tem Deus, é algo que a gente não consegue entender. Por exemplo, se a gente for ali para Atos 5, nós vamos ver a história de quem? De Pedro. A gente até falou sobre isso aqui. O povo estava desesperado, porque eles estavam vendo algo novo acontecendo, e eles começam a colocar as pessoas assim na beira da estrada, para que a sombra de Pedro pegasse, elas fossem tocadas, não é por Pedro, mas elas fossem tocadas pela sombra de Pedro. E o que acontecia? As pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, e muitas pessoas viam, porque elas viam essa atuação toda na vida daquele homem de Deus. Mas a história que nós vamos falar não é nenhuma dessas duas. A história que nós vamos falar é a história que se narra na terceira viagem missionária de Paulo, na cidade de Éfeso. E eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 19, 11 e 20. Presta atenção na unção de Deus na vida de uma pessoa. Vimos um que estava morto, e seus ossos fizeram pessoas ressuscitar. Vimos outro que a sua sombra, que mistério é esse? Atos 19, 11 a 20. Capítulo 19, versículos 11 a 20. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo ele usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniam seus livros e queimavam publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. No versículo 15, um dia o espírito então maligno lhe perguntou, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês,
quem são. A origem do apóstolo Paulo, eu não sei se você sabe, ele é Paulo, antigo Saulo, que o nome dele era Saulo de Tarso. Ele era de Tarso, uma cidade então que fica ali perto de Mersim. Se ele nascesse nos dias de hoje, ele seria o quê? Turco. Ele nasceria na Turquia central. Era judeu, ele era circuncidado. Não, esse é o homem que nós estamos falando. Circuncidado da tribo de Benjamim. Isso ele diz em Filipenses: eu fui circuncidado no 8º dia. Pertenço ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei eu sou fariseu. Era um fariseu, um judeu também. Ele também era um cidadão romano, mais ou menos assim que nem nós que tem a cidadania italiana. Não é? Só que você sabe que naquela época o que acontecia? Como é que eles obtinham a cidadania italiana? Hoje o povo passa para conseguir a cidadania, porque é tanto documento, tanta coisa para conseguir, né, conciliar, arrumar, para você conseguir a cidadania. E Paulo, ele diz, a regra para que eles conseguissem era assim: ou era pelo um prêmio que eles recebiam por causa de um serviço que eles prestavam para Roma, ou por pagar, por exemplo, um alto preço que ele tinha dinheiro para comprar, ele comprava a cidadania, ou se ele nascesse numa família romana. Não se esqueça que nós estamos falando de um contexto onde toda aquela região eram províncias de Roma, eram províncias dos romanos. E até há o caso, por exemplo, em Atos 22, que diz que um comandante ele se dirigiu a Paulo e ele disse assim: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Aí o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Esse comandante romano, o que ele fez? Ele comprou. Já Paulo, ele diz assim: não, eu a tenho por direito de nascimento. Paulo, ele tinha por direito de nascimento. Segundo estudiosos, eles dizem, por exemplo, que ele já novo, ele já deixou essa região e seguiu para Jerusalém para ficar aos pés de Gamaliel. Eu lembro uma vez a pregação que a Sandra fez, que ela comentou essa questão de que, por que ficar aos pés? Porque, ele, na verdade, o discípulo tinha que comer poeira do seu mestre. Essa era a visão de que eles tinham. Um rabino, ele ia e o seu discípulo tinha que comer o pó da sua sandália. E ele comer o pó significava absorver o máximo que ele podia daquele homem. Então esse era Paulo. Esse é o homem que a gente está apresentando aqui, era um judeu, ele era também, era um cidadão romano, e ele era um fariseu. Mas Paulo, ele diz, por exemplo, em Filipenses 3, ele diz assim: olha, essas credenciais que eu tenho exibido, toda essa pomposidade, isso para mim eu rasgo como um lixo. Porque o que me importa e o que eu considero de mais importante, isso não vale nada como ser humano, como vida para mim. O que vale realmente, aquilo que eu tenho realmente, é Jesus Cristo. Isso é o meu bem maior, porque se o nosso foco está nas coisas que nós temos, nós começamos a esquecer de quem realmente nós somos. E aí falarmos de unção, que é onde nós estamos chegando, começa a ficar difícil, porque nós não conseguimos entender na sua totalidade. E aí Paulo, então, no capítulo 9 de Atos, a história dele, ele era um homem fariseu, criado aos pés de Gamaliel, respirava ameaças contra os cristãos, e aí um dia no seu caminho para Damasco, com as autorizações para matar os cristãos, de repente o que acontece com ele? Vem um brilho que enche o seu redor e ele cai literalmente do cavalo, e aí essa voz, ele chega e fala assim, Paulo pergunta: quem é você? E ele diz assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Você não persegue as pessoas, você está perseguindo a mim. Só que Paulo, ele fica por 3 dias cegos. E aí um servo de Deus chamado Ananias é levado então até, Deus fala para ele: vai até Paulo, que ele está lá orando, e coloca as suas mãos sobre ele, para que ele possa ver novamente. E é interessante que nós já começamos a ver a formação de um homem de Deus, a formação de uma unção especial sobre a vida de alguém. E ele diz assim em Atos 9, 15 a 16, mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque Ananias ficou relutando: Senhor, esse homem é esse Saulo, que está matando todo mundo, que está acabando com a vida desses cristãos, é normal, a gente ia ficar
Poxa, vai entrar aqui na igreja um homem que está caçando todo mundo aí, quer ver a caveira. E aí ele fala assim, Senhor, vai. E aí Deus diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante todo o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí Ananias faz isso, ele vai até Paulo, chega lá, ora sobre Paulo, mas aí ele já chega baseado na palavra de Deus, irmão Paulo. E aí chega então e fala com ele, coloca as mãos sobre a cabeça dele, e aí a Bíblia diz que como escamas caem de seus olhos, e ele passa a ver, e ele começa então a entender o seu propósito e o seu ministério. Sabendo disso tudo, fica muito mais fácil para nós entendermos quem era esse homem. Porque era um homem que, ao mesmo tempo que era ruim e respirava ameaças contra os cristãos, agora é um homem que está sendo chamado como instrumento de Deus. E se nós pegarmos quem foi o apóstolo Paulo, foi um dos homens da maior história que nós temos do cristianismo. Cartas e cartas, nós temos histórias e histórias praticamente, quando a gente começa a ver no metade do capítulo, na metade do livro de Atos, já acaba ali, já começa a ser introduzido Paulo e o resto é sobre Paulo. E nós vemos cartas de Paulo, nós vemos Paulo sendo usado por Deus, e aí começa então aqui um homem cheio do Espírito de Deus. Da mesma forma que Deus quer, nós vamos ser igual a Paulo, nós vamos ter que cair do cavalo, não é isso que a Bíblia está nos ensinando. O que a Bíblia está nos mostrando é que cada um de nós temos esta unção especial de Deus em alguma destas áreas. Deus quer nos usar poderosamente. E o primeiro versículo aqui no versículo 11 diz que Deus fazia milagres extraordinários através da vida de Paulo. Extraordinários quer dizer algo fora do habitual, algo fora do comum, algo que não era normal. E olha onde ele estava, onde é que ele estava realizando esse milagre? Em Éfeso. A cidade de Éfeso, que é ali na Turquia, se a gente fosse olhar ali, mais ou menos onde é a cidade de Éfeso, Éfeso ela fica na parte, na Ásia Menor, e era um importante porto. Então Paulo ele faz o que? Ele sai ali de Antioquia, que é mais ou menos hoje, a gente pode dizer ali, próximo daquela região onde, na verdade é onde está a maioria dos refugiados hoje, entre a Turquia e a Síria, é ali onde era o quartel-general dos cristãos ali, dos homens de Deus, e dali Paulo saiu para Sus. E Paulo então vai fazendo esse caminho, Derbe, Listra, e vai subindo a Antioquia da Psídia, e ele chega aonde? Chega ali aonde é Éfeso, que era um importante centro comercial. Ali nós tínhamos o quê? Barcos chegando, tudo que entrava por Roma geralmente passava por ali. Olha o que tinha naquela cidade tinha um templo, e nesse templo as mulheres, por exemplo, era mais ou menos, elas se prostituíam. Então ele tinha ali uma região onde havia muita feitiçaria, aonde os homens, nós vimos lá no final desse capítulo, que os homens, eles colocaram seus livros de feitiçaria. Então, olhando para todo esse quadro, nós vemos um homem sendo chamado por Deus, a vida dele foi totalmente transformada, e agora Deus lhe dá uma missão super difícil, que é penetrar aonde? No quartel-general praticamente do inimigo, no quartel-general da época de Satanás. E Paulo então, ele acaba entrando nesse meio ali pelo templo de Deus, da deusa Artemis, não é? E enquanto lá tinha bebida, sexo, misticismo, dinheiro, por causa de São Porto, corria muito. Se olharmos para esse lado, nós olhamos que a paz de Cristo, ela vai chocar com o governo romano. Ela vai chocar, de certa forma, com o padrão do que estava acontecendo naquela época. Então, para mim, era uma missão impossível. Olhando para esse texto, nós vemos uma missão super impossível. E as pessoas, talvez, como nós, faríamos uma lista, se fôssemos enviar alguém, ou fazer alguém, por exemplo, ter um chamado para ir nessa região, faríamos uma lista enorme de atributos
e coisas que essa pessoa teria que ter para entrar nesse meio. Mas Deus, ele pega ali Paulo, e o começo da vida de Paulo não foi nada fácil, porque ninguém queria aceitar ele, todo mundo desconfiava dele, e aí ele teve seu amigão Barnabé, que foi lá, ajudou ele, e através de Barnabé ele começa então a ser cheio do poder de Deus ali, ele começa a ser usado por Deus, e Deus começa a trabalhar na vida dele. E muitos de nós, da nossa vida, nós começamos a nos apegar muitas vezes naquilo que nós temos. Por exemplo, para mim, eu vou me apegar qual o talento que eu tenho? Não é tocar? Esse talento vem de família. Desde pequenininho eu aprendi com meu pai. Desde pequenininho eu aprendi com a minha mãe. Isso é algo natural que vem, é um talento que Deus pode usar, sim. Mas aqui Deus diz que Paulo, ele foi usado de uma forma extraordinária como um instrumento de Deus. E esse instrumento de Deus não foi só usado naquele dia, esse instrumento de Deus ele está hoje sendo usado ainda. Porque nós estamos falando da vida de um verdadeiro homem de Deus que se deixou ser usado por Deus. E o que é ser usado por Deus? Essa é exatamente a condição de alguém que chega para Jesus. Porque muitas vezes nós falamos que Deus tem que aparecer de uma forma especial, Deus tem que fazer um milagre especial, Deus tem que... Muitas pessoas ficam esperando isso. Estou suando aqui, alguém tem um papel aí? Está um calor aqui violento. Por favor. Muito obrigado. E é exatamente essa condição que Deus usa da vida de Paulo. Nós estávamos estudando na célula Lucas, o começo de Lucas, e há um trecho que eu me atentei por esses versículos que dizem em Lucas 2, 34 a 35. Diz assim, quando Ananias, ele está ali orando por Jesus. Ele está orando, apresentando Jesus, na apresentação de Jesus. Ele diz assim, esse menino, ele está destinado à queda e o soerguimento. Quando ele está falando e abençoando os pais, ele fala a queda e o soerguimento, ou seja, a ascensão e o levantar de muitos em Israel. E ele será sinal de contradição, de modo que os pensamentos de muitos dos corações serão revelados. Quando Ananias ali fala com os pais, e ele apresenta, ele já fala aqui, a queda e o soerguimento, ou seja, Jesus Cristo, ele na nossa vida tem nós já levamos de Deus, essa mensagem de Deus, de sermos um exemplo para as vidas. E a unção e a autoridade de ser um servo de Deus, versículo 12, abre aí. De modo que até os lenços e os aventais que Paulo usava, ou seja, que tocavam a pele de Paulo, eram levados e colocados sobre os enfermos. E estes eles eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. A unção, o termo unção, ele é muito mais do que ser ungido com óleo, ele é muito mais do que receber uma autoridade simples. Olha, você recebeu uma autoridade, por exemplo, de ser um servo de Deus, vai ser ungido para alguma coisa. Na verdade, a unção é ser revestido do que? Deste poder de Deus, e ser reconhecido como um instrumento a quem Deus pode usar. O que Deus, quando Jesus ele entra na nossa vida, quando nós temos Jesus como nosso Salvador, essa autoridade de Deus, ela nos reveste. Não é algo que o ser humano dá, mas é algo que Deus entrega para nós. E hoje em dia muitas pessoas estão se preparando na sua vida para receber uma unção muitas vezes do homem. Mas nós que seguimos a Jesus e recebemos Jesus na nossa vida, temos essa unção de Deus e essa capacitação de Deus, que é um poder representado. Na semana passada nós cantamos uma música que até o Eduardo falou, tem que ter coragem para cantar essa música. E a música ela dizia o seguinte, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrada. Está entendendo? Qual é a forma que nós queremos ser usados por Deus? Da nossa forma ou é a forma que Deus quer nos usar? Qual é o talento? E aí vai muito mais que talento, mas qual é a unção? Qual é o chamado de Deus na sua vida? Qual é a disposição que nós temos?
E aí, seguindo, versículo 13, alguns dos judeus que estavam expulsando os espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, o nome de Jesus a quem? Paulo prega. Já dá para notar que é a falta de autoridade. Eles estavam olhando, pô, uau, o que esse cara está fazendo? Olha quanta coisa ele está fazendo. Mas, na verdade, dentro da sua própria vida, ele não carregava essa unção de Deus. Meus irmãos, não tem como terceirizar essa unção. Não há como nós terceirizarmos essa unção de Deus. Há pessoas que querem terceirizar isso. O Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus do meu amigo. Eu nasci num lar cristão. Isso não quer dizer nada. Quer dizer, até ajuda. Mas se você seguir, ou pode se tornar o cheiro da morte, né? Porque se você nasceu num lar cristão, e você sabe da verdade e não pratica a verdade, entra no começo lá do versículo que nós falamos. Porque nós não seguimos o verdadeiro cristianismo, seguir a Jesus e ter essa autoridade de Deus. Certa vez em Portugal, eu sempre ouvi algumas coisas, porque você mexe com diferentes culturas e isso acontecia muito. Uma mulher, ela chegou para mim, ela falou assim, irmão André, Jesus, ele está tirando tudo da minha casa lá, está saindo tudo que é coisa ruim da minha casa. Eu falei, uau, como é que está acontecendo isso? Ela falou assim, olha, fomos na igreja, o meu marido pegou lá, recebeu da igreja um papelzinho, nós escrevemos o papelzinho, o nome de Jesus, colocamos um algodãozinho no papelzinho, igreja evangélica. Pegamos um alfinete, espetamos atrás da porta de entrada da nossa casa. E ele disse que agora a gente está em campanha na nossa casa, porque o mês inteiro a unção de Jesus está lá e ela está sugando para aquele algodão. Irmãos, igreja cristã, eu queria descobrir. Está sugando toda essa... Não, o que suga, o que tira as coisas ruins, seguimos o que Paulo está fazendo aqui. Ser servo de Jesus. Muitas vezes você se limita e você fala, eu estou com... Não, você não tem que ter medo, você é servo de Jesus. Se você carrega o Deus vivo na tua vida, você é ungido, é untado por Deus. Qual é a forma que Deus vai usar? Por exemplo, João Batista, tem algum sinal que ele curou alguém? Mas ele foi um dos maiores profetas. Agora a gente vai olhar, não, aquele não cura ninguém. Então ele não... Não, ele é usado por Deus. Se Deus usa no louvor, se Deus usa na palavra, se Deus usa no abraço, se Deus usa, seja a área que for que Deus usa, mas nós precisamos aprender como igreja a termos essa unção de Deus e muitas vezes não criarmos um bloqueio. Estão entendendo? Deus quer nos usar. E não sermos, não é na mulher, tipo uma mulher do algodão, né? Que prega o algodãozinho na casa, achando que aquilo vai fazer e acaba sendo enganado. Recentemente, a vergonha, para mim é uma vergonha, porque você olha, você até desconfia. Vai com a faixa 100% Jesus. E aí, como é que fica tudo isso? Eu tenho vergonha de olhar muitas vezes, meus irmãos, teve um rapaz que chegou para mim uma vez, ele perguntou, você é o quê? Eu falei assim, eu sou pastor. Ele falou assim, legal, e aí, como é que é a vida? Está ganhando bem? Porque essa é a visão. E aí, sabe qual foi a minha atitude? Não é recente, isso já há muito tempo. A minha atitude foi falar, não vou falar mais que eu sou nem pastor, vou ficar quieto, porque fica até ruim, porque está tão mal visto, usar terninho, gravata, fica... Não é verdade. Não é isso que está acontecendo hoje? Ou está acontecendo só comigo? Acontecendo em todo lugar. Mas essa acaba sendo uma estratégia até do diabo para tentar nos reprimir. Para nós não demonstrarmos a realidade do que é a unção de Deus na nossa vida, seja no pastorado, seja para ensinar, seja para aprender e ensinar as pessoas, por exemplo, nem da nossa nação, de outras nações, seja onde Deus quer usar você. E a Bíblia, ela diz em Isaías 61, do versículo 1 ao 3, eu vou ler na minha versão, que é a mensagem. Ela diz assim, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, porque Ele me ungiu, e me enviou para pregar as boas novas aos pobres. Quem que está sobre nós? O Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus, que era o que Isaías mesmo falava, o Espírito de Deus está sobre mim, para pregar. Estão entendendo o que é a unção? A partir do momento que esse Espírito de Deus, ele vem sobre a nossa vida, porque quando Paulo ele volta a ver,
ele é batizado, ele recebe esse Espírito de Deus, ele recebe a autoridade de Deus. É essa autoridade que nós temos na nossa vida e muitas vezes nós não tomamos posse. E aí continua o versículo: para pregar as boas novas aos pobres, anunciar a liberdade aos cativos e o perdão aos prisioneiros. O Senhor me enviou para anunciar o ano da sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolar os que choram. Para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião, entregar flores de esperança. Essa minha versão diz flores de esperança, acho bonita. Em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade. Mesmo que a notícia seja de calamidade, alegria para entregar isso. Fala, Deus está conosco, Ele é um braço forte. É um momento bom para isso, né? Que está muita gente preocupada com o Brexit, o que vai acontecer. Meu irmão, pode estar a calamidade que for, Deus está conosco. Se nós colocarmos a nossa mente no Senhor, o nosso coração em Deus, Ele está conosco. Um coração de louvor em vez de um espírito angustiado. E nós cantamos muitas músicas hoje que diz isso. Acho que foi meio que proposital já as músicas. Uma das músicas diz o quê? There is power in the name of Jesus. Há poder no nome de... Para fazer o quê? Quebrar as cadeias. O outro nós cantamos... Jesus, grande e exaltado, acima de todos, pois tomaste o teu, você percebeu o que você cantou? Pois tomaste o teu poder e passaste a reinar. Quem passa a reinar? Jesus. O outro, Potter's Hand, pega, Senhor, a minha vida como um vaso ali e trabalha para que eu possa ser usado por Ti. O outro, esses são os dias de Elias pregando a palavra de Deus. Esses são os dias de Davi erguendo um templo de louvor. Esses são os dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Bateu! O que eu falei? O Ezequiel não foi lá com o homem caiu? Até nisso. E no Vale dos Ossos Secos, a visão. Deus, Ele nos ungiu para trazer coisas diferentes, maravilhas aqui quando Deus fala de Paulo. E aí, no versículo 15 e 16, um dia o espírito então maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E então o endemoniado saltou, dominou, e eles saíram envergonhados. Que cena, hein? Que cena. Agora eu queria fazer essa pergunta: quem eles dizem que você é? Você não precisa me responder. Queria que você pensasse. Qual é o teu relacionamento que você tem tido com Deus? Porque assim, para nós termos essa unção de Deus na nossa vida, para nós conhecermos os propósitos de Deus na nossa vida, para nós andarmos no caminho de Deus, para nós sermos usados por Deus, isso requer intimidade. Ninguém consegue nada disso que nós falamos até aqui se a pessoa não tiver intimidade com Deus. A autoridade de Deus vem mediante a minha intimidade que eu tenho com o Senhor. E essa pregação, ela tem um intuito específico. Semana que vem nós vamos fazer o que aqui? Ceia. E nós vamos celebrar quem aqui? Celebramos o quê? E o que a morte e a ressurreição de Jesus fez por nós? E a salvação nós vamos ficar parados esperando até o dia de ir para a salvação, o dia que acontecer. Não sabemos o dia que a gente morre, né? Tem um site aí que se você quiser, você vai lá, coloca as datas certinho, ele dá mais ou menos quando você morre. Fiz a besteira de olhar. Gente, graças a Deus, já faz um ano isso, eu já até esqueci a data, sem brincadeira. Porque eu fiquei mal uma semana. O site dá certinho a data, se eu tivesse no Brasil, que data que eu morria, e se eu tivesse em Londres, que data que eu ia morrer. Na hora eu já fiquei assim, poxa, se eu tenho mais tantos dias de vida. Aí eu estava até feliz, falava, olha, teve um site, vai lá, Rose, vê. Eu falei, não estou chiqueta. Paga isso. Meus irmãos, a salvação, ela já chegou à nossa vida.
essa unção e autoridade de Deus, ela já chegou à nossa vida, deu para entender? Você não precisa ficar esperando ninguém te dar unção, autorização. Não, essa autorização, ela é de Deus. Isso é algo teu com Deus. Não é coisa do homem para com o homem, não. Ananias foi usado por Deus. E fez o que Deus pediu, vai lá e ora. Ser um instrumento para outro instrumento. E assim nós somos instrumentos para instrumentos ajudando. Mas a grande realidade é que semana que vem nós vamos vir para a Santa Ceia. Muitas pessoas começam a pensar na Santa Ceia, ou eu já ouvi gente falar para mim, nossa, hoje é ceia. Puxa, já entendi. Não pensou na Santa Ceia a semana inteira. Mas esse momento é importante. Nós fazemos ele uma vez por mês, nós deveríamos fazer mais vezes. Mas deixa esse momento ser especial, porque já para fazer às vezes está difícil. Para nós, meus irmãos, representa o nosso passaporte. Ali a gente está falando, está relembrando que aquele momento Deus selou a nossa história. Antes o sacerdote ia lá e ungia. Agora o sacerdote, o sumo sacerdote nos unge. Aquele que entra, o Espírito Santo de Deus que entra na nossa vida, é Ele que nos capacita para ir e pregar o Evangelho de Deus. Para sairmos falando das coisas de Deus, para sermos usados por Deus. Seja usado por Deus. Seja usado por Deus, que Deus use muito a sua vida. Mas leve essa consciência de que estes momentos são momentos importantes, que a gente não pode perder por nada. Semana que vem é semana de ceia. E o que vai ser a nossa semana? Qual é a nossa mente? Se a gente quer ter essa unção de Deus na nossa vida, qual é a intimidade que eu tenho com Deus? Porque esse momento representa o momento em que Jesus Cristo, Ele se sacrificou por nós. Espontâneo. A pressão existia sobre Ele. Uma pressão que nenhum de nós teve até hoje. E mesmo assim, agora essa autorização de Deus, essa unção de Deus para a nossa vida, eu encerro aqui. Nós tivemos recentemente, o Roy lembra muito bem disso no hospital. Nossa, aquele dia, isso já bateu no meu coração, bateu na minha mente. Quando nós entramos na sala e os médicos começaram a falar para a Ariana um monte de coisa, a Ariana estava até com medo. Mas quando começaram a falar para ela, vão te enfiar um tubo na boca, vão te quebrar o dente provavelmente, se acontecer isso, você vai acordar com o tubo, lembra, Roy? Ela começou a ficar transparente, a menina, e eu ali, ai Jesus, e agora? Orando, eu estava o tempo todo intercedendo, porque olhar para uma família em sofrimento é ruim. Eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu abraço, eu choro. O que eu faço, Deus? Eu sei que o Senhor me trouxe para um propósito aqui. O que a gente precisa entender de tudo isso? E aí a gente estava sentado na sala e entrava toda hora, ela falou, vocês vão ser perguntados, todo o tempo essa mesma pergunta, quem é você? Eu sou a Ariana. Quem é a Ariana? É ou não é, Roy? Foi umas 20 vezes. Ela falou, é para ter certeza que é a menina mesmo que vai operar. E aí eles não paravam aí, eles perguntavam, e quem é que são todos esses? Esse é o pai, essa é a mãe, essa é a amiga, esse é um amigo e pastor. Fez isso para um. Daí depois de novo, a mesma coisa. Tal. De repente, entra eu acho que era de Uganda ela, né? Era de Uganda, uma enfermeira. Aquilo já entendi tudo. Não só na minha vida, mas na nossa vida como servos de Deus. Porque ali estavam os servos de Deus num momento difícil da vida. E a mulher perguntou o seguinte, ela falou, quem são vocês? Quem é a Ariana? Aí, Ariana, eu. Quem é? Apresenta para mim todo mundo. Uma mulher muito simpática. Jovem assim, sabe? Deve ter seus 25 anos, 26 por aí. E ela perguntou, esse é o pai, esse é o pai, essa é a mãe, essa é a Rebeca, e a Sandra, acho que foi a Sandra que falou, né? A Sandra falou, e esse é um amigo e pastor. Ela pegou, ela falou assim, a melhor pessoa para trazer numa hora dessa. Na hora a gente parou, eu olhei assim, a menina deitada, mal, que ela estava transparente. Que depois de uma notícia dessa pode acordar com tubo, se não der para pôr o sangue aqui, vai pôr aqui, não sei, é tudo lugar. A menina ficou absurda. E aquela mulher, ela na hora falou, foi a melhor pessoa para vocês trazerem, um pastor. E ela começa a louvar a Deus ali. E é colocada uma música, e na música estava tocando, e ela tratava da Ariana e cantava com a Ariana. A unção de Deus tomou conta daquela sala, dá para entender?
porque a unção de Deus não é porque o pastor estava lá, não. É porque a pessoa identificou que ali era uma família de Deus. Ali existia algo de diferente. A atmosfera era diferente. A música era Oceans que tocava. E a mulher começou a cantar e cuidava da Ariana. E tomava conta da Ariana. Dá para entender o que é a unção de Deus. Ela está rodando por todo lugar. Aonde existe servos de Deus. Aonde existe homem de Deus. Aonde existe mulher de Deus. Ali está a unção de Deus. Portanto, ser usado por Deus. Mas venha correndo para a intimidade com Deus. Não perde esse tempo para a festa de aniversário. Não perde esse tempo por compromisso que você tem. Não perde, porque você não perde o seu trabalho. Você não perde dia de trabalho por causa de uma festa de aniversário. Mas o dia do Senhor você perde. E se eu quero ter intimidade com Deus, e eu quero chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu posso conversar com o Senhor como filho, porque eu tenho autoridade. Se eu posso conversar com Deus e eu sei que Ele vai me atender por causa da autoridade, é por causa de intimidade. Não é algo que alguém colocou. Enquanto muitos estão agarrados nessa autoridade que alguém colocou, eu prefiro estar agarrado na autoridade que Deus tem colocado na minha vida. E que nós possamos estar agarrados na autoridade que Deus tem colocado na nossa vida. Porque só assim vai haver mudança de vida, como houve com a vida de Paulo. E que ele chegava e coisas maravilhosas aconteciam. Eu acredito que coisas maravilhosas vão acontecer aqui, porque nós estamos no caminho certo. Enquanto nós não nos desviarmos desse caminho, continuarmos firmes nesse caminho, Deus vai usar a nossa vida. E nós vamos crescer como individual e em conjunto. Porque cada um de nós vamos crescer. Deus quer te usar. Deus quer trabalhar na tua vida. O Espírito Santo do Senhor está sobre ti. E Ele quer levar você realmente para que os seus talentos e os seus dons possam servir para o reino de Cristo. E essa melhor recompensa que nós podemos ter como servos de Deus. Louvado seja o Senhor em todo o tempo, exaltado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por todo esse tempo que o Senhor tem falado conosco desde o início desse culto. E que o Senhor possa usar a nossa vida cada dia mais, Senhor. Como os teus servos, Deus. Que nós possamos aprender. Que nós possamos ter a transformação de Deus. E que nós possamos seguir, Senhor, no seu caminho. Que o Senhor nos ajude todos os dias, Senhor. E que nós possamos ser realmente essa referência, Senhor. Em meio a essas calamidades que acontecem nesse mundo, Deus. Porque nós somos os teus filhos, Deus. E em meio a toda essa luta, os nossos corações precisam cada dia mais, Senhor, estar em intimidade contigo. Usa, Senhor, cada um de nós. Usa cada um da tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Amém.